Comecei a gravar para o YouTube primeiro, tá? Só segurando ali a permissão do Team Link, deixa eu ver. Gravação iniciada no Team Link. Ah, vou levar bilhete. Esse bilhete é verdadeiro. É verdade. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. Livro Unidade 2. Nós estamos na página 32 falando sobre produtos notáveis, fatoração. Já vi o quadrado da soma com vocês, já vi o quadrado da diferença e agora eu vou ver o produto da soma pela diferença. Isso. E hoje é dia 23 de julho de 2020. É isso aí, pessoal. Vem comigo. Que não dá para vir semigo. Ó. Então, o que nós já vimos? Tá? O quadrado da soma, né? E lembra, a gente tem primeiro termo e segundo termo, é assim que a gente fala, né? Primeiro e segundo termo, tá? Primeiro e segundo termo, né? Então, primeiro, o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. O quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. O que tem que lembrar? Que o quadrado da soma e o quadrado da diferença são basicamente a mesma coisa, certo? O que diferencia um do outro é a diferença. O que diferencia aqui é o sinal do termo misto, lembra? Porque esse aqui, a quadrado e b quadrado continua a mesma coisa, a quadrado e b quadrado aqui. O termo misto é que na soma fica soma e na diferença fica diferença, certo? A gente pode até resumir se tu quiser, tá? Mas se tu não quiser, não precisa. Mas esses dois produtos notáveis, na verdade, têm apenas um produto notável, que seria o A mais menos B, ó, A mais menos B, ou mais ou menos, certo? Uma vez com mais, outra vez com menos. É o quadrado do primeiro. Se for mais, vai dar mais. Se for menos, dá menos. Duas vezes o termo misto e mais o quadrado do segundo. Então, tanto soma como diferença, a única coisa que muda é o sinal do termo misto. Certo, amiguinhos? Então, até agora a gente já viu o quadrado da soma, o quadrado da diferença, e agora a gente vai ver o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Multiplicar dois binômios, chamando o primeiro termo, o primeiro termo do binômio, a gente vai chamar de primeiro termo, e o segundo termo do binômio, a gente vai chamar de segundo termo, em cada um dos binômios, né? Primeiro e segundo. Então tá. Antes de ver geometricamente, o que eu tenho? Algebricamente eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Os termos são os mesmos, certo? Desconsiderando o sinal. Esse aqui é o primeiro termo, ele aparece nesse parênteses e nesse aqui, e o B seria o segundo parênteses, o segundo termo, aparece aqui e aqui também. Tá? Então tá, vamos lá. Primeiro com o primeiro. Dois fatores do primeiro. Primeiro com o segundo, em ordem alfabética, observando o sinal, certo? É mais com menos, é menos na multiplicação. Ordem alfabética, AB. Isso primeiro com segundo termo. Agora passando para o segundo aqui, ó, B, certo? Segundo com o primeiro, em ordem alfabética, observando o sinal na multiplicação, mais. Em ordem alfabética eu coloco o A primeiro e depois o B. Tá? Não esquecendo que eu estou aqui no segundo. E agora segundo com segundo, regra de sinais, mais e menos, menos. Dois fatores de B. Ok? Alguma pergunta até agora? Não? Nenhuma pergunta? Bom, o que faremos aqui? Ó, termos semelhantes.
Observa aqui, ó, que deu um termo misto aqui, ó, e deu um termo misto aqui também. Esses dois termos mistos são semelhantes, eles têm a mesma parte literal. É termo AB, o coeficiente -1, termo AB, coeficiente 1. Eles são opostos, na verdade. Aqui eu estou retirando AB e aqui eu estou acrescentando AB. Agora eu entendi, então. Quando eu tenho A mais B vezes A mais B, dá 2 vezes o termo misto. Quando eu tenho A menos B vezes A menos B, eu tenho menos 2 vezes o termo misto. Porque eles acabam somando. Mas quando eu tenho A mais B por A menos B, olha o que aconteceu com o termo misto. Ele vai cancelar, ó. Tu tá entendendo isso que eu tô te falando? O mais AB com menos AB cancela. Justamente porque eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. O quadrado da soma é o produto da soma pela soma. O quadrado da diferença é o produto da diferença pela diferença. Mas aqui eu estou misturando, ó, o produto da soma pela diferença. Olha o que acontece com os termos mistos. Eles cancelam. É 32, página 32 que a gente está trabalhando. Tá? A página 31 ali a gente viu, eu já retomei, né? Na verdade ali eu já retomei ali o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Só deixa eu conferir aqui, página 32, produto da soma pela diferença. Certo? O quadrado da soma, na verdade, é o produto da soma pela soma. O quadrado da diferença é o produto da diferença pela diferença. E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Ô professor, e não teria também o produto da diferença pela soma? O produto da diferença pela soma? Porque tu está falando, né? Produto da soma pela soma, produto da diferença pela diferença e o produto da diferença pela soma não tem, já que tem o produto da soma pela diferença, não tem o produto da diferença pela soma. Claro que tem, né, cara? Mas é a mesma coisa, né? Olha, a ordem dos tratores não altera o viaduto vai ser o mesmo. Não? Tá bem. Me recolho, então. Uma risadinha assim, ó, bem pequenininha. Assim, ó, re. Não? Oi. Como professor, tu não é bom, tu é bem bom, mas como comediante, tu é um bom. Como comediante, eu sou um excelente professor, né, João Gabriel? Tá? Então, é a mesma coisa. Se aparecer o produto da diferença pela soma, é a mesma coisa. A ordem não altera, né? Certo? Não vai alterar. Então, olha só o que acontece. O produto da soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Em outras palavras, eu tenho que ver quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo, certo? O produto da soma pela diferença dá a diferença dos quadrados. É uma forma bem resumida da gente falar, ó. O produto da soma pela diferença dá a diferença dos quadrados. Ó, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora entendi, certo? Vamos ver geometricamente. A representação geométrica, né? É interessante a representação geométrica, dá algumas ideias, dá uma argumentação boa ali, né? Uma argumentação geométrica. Me acompanha na leitura. Veja o desenvolvimento do terceiro caso de produto notável, produto da soma pela diferença. Produto de A mais B, o primeiro e o segundo termo, vezes o primeiro menos o segundo termo. Tá? Quando o B está entre A e 0, né? B é maior que 0 e B é menor do que A. B é um valor que está entre A e 0, então A é o maior. Podemos representar geometricamente o produto da soma pela diferença desses dois termos
Para isso, vamos considerar um segmento de medida A e outro de medida B. Olha ali, ó, o B bem pequenininho e o A maior, né? O B está entre 0, é positivo, entretanto menor do que A. Vamos construir um retângulo cujos lados têm as medidas A mais B, agora é retângulo, tá? Não estou falando de quadrado. E a outra A menos B. Olha só esse retângulo. Considerando todo o retângulo, olha. Considerando todo o retângulo, aqui, ó, esse lado é A mais B. E todo esse lado aqui, ó, vale A, ó, até aqui embaixo, ó. Até aqui embaixo vale A. Então, qual foi a ideia? Peguei uma medida A aqui, ó, e peguei uma medida A aqui também, ó. Isso aqui é um quadrado, ó. Tá? Junto com um pontilhado aqui, ó. Isso aqui vale A, e isso aqui também vale A. Certo? Daí, nesse lado aqui, ó, eu acrescentei uma medida B. Certo? Ó, uma medida B aqui, ó. Ok? E de todo A, eu peguei essa medida B aqui, ó, e retirei aqui, ó. Cortei aqui, ó. Certo? Se tudo isso aqui valia A, eu retirei B, essa medida aqui, ó, se tudo isso aqui valia A, eu retirei B, essa medida aqui fica A menos B. Se isso tudo aqui valia A, eu acrescentei B, essa medida aqui valia A mais B. Então, multiplicar isso aqui é multiplicar A mais B por A menos B. Essa parte laranja aqui. Certo? E daí, ó, eu posso multiplicar A por A menos B mais B por A menos B, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu desenhar para vocês. Ó. Essa parte aqui é o que eu vou contornar. Só essa parte que eu vou contornar aqui. Esse retângulo aqui, ó. Aqui vale A. Para saber essa área aqui vale A. Eu tenho que multiplicar por essa medida aqui que eu sei que é A menos B. Tá? E agora esse outro retângulo aqui, ó. Tá? Aqui vale B. Daqui até aqui vale B. E eu tenho que multiplicar por essa medida aqui, que é A menos B. Então, eu somo essa área aqui com essa área aqui. Eu tenho, na verdade, A mais B multiplicado por A menos B. Multiplicar tudo isso aqui por isso aqui é a soma dessa área aqui com essa área aqui. Valeu? Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui. Ó, lembra aí, ó, recorda. A que multiplica A menos B e o B também que multiplica A menos B, certo? Vamos apagar aqui e eu vou te mostrar onde é que ele conta essa história aqui para nós, geometricamente. Onde é que ele colocou? Desculpa. Não acredito. Capaz. Ele não colocou. Para. É muito mais fácil a gente entender assim. Não, vamos lá. O que eu tenho? Essa área aqui, A vezes A menos B. Mais esse retângulo aqui, ó, que vale B por A menos B. Tá? Vamos pegar uma parte em branco aqui, em branco, uma parte em branco, tá? Ó, A vezes A quadrado, A vezes menos B, menos AB, mais B vezes A, AB de novo, mais com menos, menos B vezes B, B2. Ó, cancela esse aqui com esse aqui, o que nós temos? A2
menos B2. E esse aqui, então, seria o nosso argumento de soma das áreas dos retângulos, o nosso argumento algébrico, né? Na verdade, eu tenho A mais B vezes A menos B é igual à soma dos retângulos, tá? E o retângulo todo, A mais B vezes A menos B, é igual à soma dos retângulos. Um retângulo é esse aqui e o outro retângulo é esse aqui. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho a diferença dos quadrados. Tá? Vamos ver? Não, ele deve ter mostrado ali. A área do retângulo laranja é A mais B vezes A menos B. Agora vamos dividir esse retângulo em duas partes e reorganizá-las para obtermos outra figura de mesma área. Ah, ele mexe ainda, faz outros mexe. Para quê? Não há necessidade disso tudo. Coloca uma parte ali em cima, fica faltando B, daí tu tem A por A. A área da figura obtida pode ser expressa por A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá, bem inteligente a ideia aqui, ó. Vamos ver. O que é que ele faz? Mas algebricamente a gente resolve assim. Mas só para tu dizer assim, ó, tá, mas tá, para não ficar dizendo assim, ah, mas tá diferente. Olha só o processo que ele utilizou aqui no livro, tá? Então tá, o retângulo todo, A mais B vezes A menos B, tranquilo? Então agora ele separou em duas áreas. Pegou esse aqui, ó, pegou esse retângulo A por B. Não é A por B isso, né? É A menos A, não está aparecendo ali, para um pouquinho. Ah, tá. Ó, A menos B aqui, desse retângulo, por esse aqui, era só somar, mas tudo bem. Pega isso aqui, ó, e passa aqui para cima, certo? Quando ele passar aqui para cima, essa medida B aqui, ó, vai ficar aqui, ó. Essa medida B aqui, ó, vai ficar aqui, ó. Certo? Olha lá. Ó, passei aqui para cima, a medida B ficou aqui e ficou aqui também, ó. Tá? Toda medida aqui vale A. Então, daqui até aqui eu tenho A, daqui até aqui eu tenho A também, porque aqui era A menos B, mais uma medida B aqui, ó. Então aqui ficou de medida A e aqui também ficou de medida A. Então eu calculo esse quadrado aqui, ó, A por A dá A quadrado. Dá A ao quadrado. O que eu tenho que descontar? Essa área aqui, ó. Essa área vale B por B, B quadrado. Então é assim que ele conclui que as áreas ali, uma é a diferença. Pega A quadrado menos essa parte branca ali, que é B quadrado. Tá? Então o produto geometricamente conclui aquilo ali. O argumento que eu utilizei foi um argumento algébrico que, acho que é mais simples. Representação algébrica, mas dá para entender também o que ele propõe. Tá? Vamos desenvolver algebricamente. Agora que ele, olha só, agora que ele quer resolver algebricamente. Ó, vamos desenvolver algebricamente o produto da soma pela diferença de dois termos. Ó. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo, termos semelhantes, menos AB mais AB, cancela ali, diferença dos quadrados, tá? Olha, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Algebricamente temos o produto da soma pela diferença é igual à diferença dos quadrados. Então tá, concluímos pelo menos esses três produtos notáveis, que já a gente vai ver. Ah, meu Deus! já a gente não, a gente vai demorar um pouquinho ainda para entrar na fatoração. Tá? Então, só para retomar. Soma pela soma. Opa!
Retomando. Soma pela soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Soma pela quadrado da diferença, ou seja, diferença pela diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá? E agora, soma pela diferença. Da diferença dos quadrados. Então tá, falando de quadrados de produtos notáveis, quadrado de binômio, eu tenho esses três resultados que são importantíssimos assim, ó, para dar uma velocidade nos nossos desenvolvimentos. Tá? Pode comparar produto notável ao teu estudo quando tu estava aprendendo a tabuada, né? Daí tu tem uma tabelinha ali para ter o resultado direto, tu acaba memorizando, na verdade, essa sequência, né? Quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, ou o produto da soma pela diferença, a diferença dos quadrados. Certíssimo? Certíssimo. Então, eu gostaria, na verdade, era de fazer exercício agora disso, mas olha só o que o livro nos propõe. O cubo da soma e o cubo da diferença. Então, tu já sabe o que é o cubo da soma e o que é o cubo da diferença. Pela linguagem, tu já sabe, né? Cubo de uma soma é 3 fatores de A mais B. Só que tu já sabe quanto é 2 fatores de A mais B. Só tu precisa acrescentar outro fator de A mais B, algebricamente, né? E o cubo da diferença, então, está aqui, ó. Deixa eu colocar o cubo. Tá? O cubo da soma, o cubo da diferença, certo? Tu já sabe calcular o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Algebricamente é muito simples fazer isso, porque tu vai pegar o quadrado da soma e multiplicar por um fator A mais B. Daí tu vai ter o cubo da soma. E a mesma coisa aqui, ó. O cubo da diferença, tu vai pegar o quadrado da diferença e multiplicar por um parênteses de A menos B. Certo? Tá? Representação geométrica do cubo da soma de 2 termos. Observe a representação de um cubo cuja aresta mede A mais B. Olha ali, ó. Então, isso aqui é um cubo, ok? Todos os lados mesma medida, então tu tem A mais B aqui, tu tem A mais B de frente e de fundo tu também tem A mais B. Então, observa aqui, ó, que tu tem um cubo A por A e por medida A lá atrás, né? Na parte de trás. A parte da frente não vai dar. Tá? O volume desse cubo pode ser calculado pela multiplicação de todas as medidas. Tá? Medida da aresta na terceira potência, ou seja, a aresta é A mais B, ou seja, a profundidade, todos eles são iguais, ó, A mais B, A mais B, A mais B. Tá? Como a medida da aresta do cubo é A mais B, o volume então é A mais B na terceira. Tá? E aqui, nesses desenhos, ele mostra todas as medidas aqui, ó, tudo que é formado nesse cubo aqui, ó, certo? Observa essa parte amarela, esse paralelepípedo laranja aqui, ó, que vão ser iguais aqui, e depois a parte azul também, ó. Daí ele decompõe tudo, ó, parte amarela mais as partes laranjas, tá? Mais as partes azuis, certo? E mais a parte verde. Tá, entendi. As partes azuis são as frontais aqui, ó. Tá?
A parte, só um pouquinho, deixa eu te mostrar aqui para tu entender o que é a parte azul, porque nesse desenho não dá para entender a parte verde, só no pontilhado que tu entende a parte verde. A parte azul, ela é formada por esse paralelepípedo aqui, ó. A parte azul, ó. E são 3 partes como essa aqui. Ó. É uma parte frontal, tá? Aqui está o chão, ó, para que tu entenda. Tá? Ali está o chão, certo? É um paralelepípedo que está na parte da frente, a parte azul aqui, ó. E daí ele vai aparecer aqui na parte da frente, tem a parte dos fundos que vai ser a parte verde, que daí vai ter o pontilhado verde. No teu livro tu vai enxergar bem direitinho ali, tá? Então essa parte azul, ela é uma parte frontal aqui, ó. Essa parte que aparece aqui na face do cubo, essa parte azul aparece na face do cubo e aqui também vai aparecer. Eu digo que é frontal porque não tá dentro do cubo, né? A parte verde está, digamos que dentro. Vamos pensar assim. É que tem parte verde que aparece também, tá? Então, só deixa eu apagar aqui, ó. Se tu entendeu bem isso que eu estou te dizendo, esse aqui seria o A mais B. Então, vamos ver as partes decompostas. Oi. O Matheus escreveu no chat. Ah, não entendeu, Matheus? O que tu não entendeu, Matheus? A parte verde, azul, laranja, amarela. Enquanto tu escreve aí, eu vou continuar, tá? Não, senhor, agora eu já entendi. Já entendeu? Beleza. Tá, vamos lá então. Então aqui está a figura toda, não pode esquecer, A mais B e profundidade A mais B. A gente vai, observa que a base aqui, ó, desse paralelepípedo laranja é B aqui, ó, por exemplo. Aqui também, ó, é B, certo? Ó, na parte azul aqui, a frente é A. Aqui também é A, certo? A profundidade dessa parte azul aqui, a gente vai ver que é B também, ó, porque vai estar aqui, ó, certo? Vamos ver as decomposições. Então tá, ó, parte amarela é B por B por B, parte laranja ali, ó, é B por B, e essa altura aqui é A, certo? Das partes laranjas, para calcular o volume de cada um desses pedacinhos laranja. Essa parte azul aqui, ó, tu tem medida A aqui, ó, aqui é medida A. Essa profundidade aqui é B e a altura vale A também, tá? E a parte verde, ó, parte verde tu tem medida A, que é medida A, profundidade A e altura A também. Dá pra gente pensar assim, ó, tá? As partes pequenininhas, elas são as partes B's e as maiores são as partes A's. Então, é fácil no desenho a gente ver quando é medida A e quando é medida B, tá bem? Tá? Então, as decomposições estão aqui, a gente consegue enxergar bem direitinho, tá? Cor amarela, um cubo B na terceira, com certeza, ó. Essa parte amarela é essa medida aqui, ó, B, B e B. B na terceira. Eu tenho que somar com o volume da parte laranja, da azul e da verde. Depois ele vai passar para a parte laranja. Olha a parte laranja aqui, ó. Tá, ó. B vale B de profundidade e A de altura. B vezes B vezes A. Vamos ver ali, ó. Cor laranja. B, ó. Cor laranja, B vezes B, 2 fatores de B, vezes A. Por que está sendo multiplicado por 3?
Porque são 3 partes laranjas. 1, 2, 3. Então, eu calculo B vezes B, 2 fatores de B, vezes A. E quantos são? 1, 2, 3. Eita, ficou tonto. Tá? É uma parte amarela, 3 partes laranjas. E tá ali as 3 partes laranjas. Ó, volume 2, 3 vezes 1 fator de A, 2 fatores de B. Tá? Vamos ver aqui ó, a parte azul. Ó. São 3 também, ó. São 3 iguais. Vamos ver as medidas. 1 fator de A, outro fator de A e 1 fator de B. A2 vezes B. 3A2B. Olha ali. Ó, a parte azul. 3A2B. Volume 3. Depois a parte verde. Tá? A parte verde é A vezes A vezes A. E uma parte verde, 3 fatores de A. Vem comigo. Ó, a parte verde, 3 fatores de A. Daí tem que somar tudo isso, né? O amarelo, 3 fatores de B, que é o pequenininho aqui, o cubo pequenininho. Agora, os paralelepípedos, que eu não me lembro a cor, que era laranja, 3AB2, mais 3, a parte verde, azul, a parte azul, 3A2B, mais a parte verde, que é a A3, certo? Então, o desenvolvimento de A mais B vezes A mais B vezes A mais B dá o cubo do primeiro, mais 3 vezes A2B, mais 3 vezes AB2, mais B3. Tá? A representação algébrica, olha ali o que ele propõe, ó, que o cubo da soma é a mesma coisa que o quadrado da soma vezes 1 fator de A mais B. Aqui eu tenho um total de 3 fatores de A mais B. O que é aquele V? V significa volume. Eu estou calculando o volume das figuras, tá? E daí, Matheus, volume são as 3 dimensões, né? A frente, a profundidade e a altura. O V é de volume. Daí eu tenho volume 1, volume 2, volume 3, certo? Tá. Então, graças a Deus ele só mostrou esse aqui, certo? Só mostrou o cubo da soma. Se ele fosse mostrar o cubo da diferença, ai meu Deus. E daí ele diz assim, ó, e faz todo sentido, né?